Olá, caros ouvintes. O meu nome é Alexandre e sou o responsável pelo som do podcast Ubuntu Portugal. Serve esta mensagem para informar que, infelizmente, devido a problemas de captura de som, a qualidade deste episódio está um pouco abaixo do normal. Espero que ainda assim consigam ouvir e desfrutar do conteúdo. Agradecemos a vossa compreensão e apoio. Obrigado. Hoje é dia 19 de outubro de 2020 e este é o episódio 113 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo está aquela figura ali, toda a negra, tipo aquele filme do João César das Neves, mas é o Tiago Carrondo. Olá, Tiago. Eu sou o teu amigo imaginário, Diogo. Eu na realidade não existo e tu andas há 113 episódios a imaginar que estás a falar com alguém. Vai-te tratar. É isso. Quando vêm os sentimentos, aquela consciência anjinho e diabinho. Certamente que eu sou o anjinho, não é? Portanto, nem questiono qual será certamente a minha posição nesse teu imaginário. Ora, vês? Esqueci de tirar o... Só esperar que o Diogo responda à namorada e podemos continuar. Vai, o que mais vai acontecer hoje, Diogo? O que mais vai acontecer hoje? Essa é a grande pergunta. Ora, é uma boa pergunta, porque isto hoje está animado. Mesmo o meu trabalho, tive uma manhã super calminha, mas a seguir ao almoço a coisa descambou. Foi por causa da Bárbara ou foi por causa do Covid? Agora é tudo Covid? Não foi por causa de nenhum dos dois. Foi várias coisas diferentes. Não queres falar sobre isso, já percebi. Não tem sim muito interesse. Não, para os ouvintes não tem interesse. Parece-me bem. Então vá, mas conta lá. Mas, por falar em erros e coisas a descambar, acho que tenho que fazer aqui uma atualização sobre o meu drama do acesso à internet, da 1 gigabit. Coitadinho. Conta-nos lá. Na segunda-feira a seguir a termos gravado com o Pedro, foi o dia da quarta marcação do agendamento do Instituto Técnico. Quem seguiu o meu Twitter sabe que eles não apareceram, o que é muito interessante. Mas na quarta-feira a seguir compareceram, substituíram o equipamento, ainda arrumaram melhor a fibra que estava lá, ligado ao equipamento e tudo, ficou melhor arrumadinho. E depois de uma chamada para o atendimento técnico e de umas reconfigurações do router, de facto fiquei com a internet a 1 gigabit. E consegues medir 1 gigabit ou é só na fatura que vem 1 gigabit? Não. Eu experimentei e tendo flutuações de momento e outros motivos técnicos, a diferença entre o gigabit e o que eu de facto tenho é de facto não me interessa, não é tecnicamente relevante, e depois dependendo do equipamento que eu ligo diretamente ao router, há melhor ou pior performance, depende também do hardware em si e da performance dos drivers e tudo isso. Ok. Mas sim, eu considero que tecnicamente que está ali 1 gigabit. Ok, parece-me bem. Portanto, é fixe quando um gajo paga o serviço e tem efetivamente o serviço. Sim. Agora, a única coisa que eu tenho que fazer é ajustar o setup dos meus powerlines, porque neste momento os meus powerlines estão aqui a fazer um choke à minha rede interna. Os outros equipamentos estão todos a fazer 1 gigabit, que era o router do operador, o gateway, os switches, eu ligando uns aos outros e fazendo testes entre vários pontos,
com os meus equipamentos todos, excepto os Powerlines, estão a fazer gigabit. Fixe. Portanto, mas eu estou com esperanças que mudando aqui algumas coisas na forma como utilizo as tomadas cá em casa, que de facto consiga ter gigabit ou perto disso. De qualquer forma, o que eu já tenho em termos de acesso à internet nota-se já bastante. Estou a ponderar, pelo menos no escritório, que é relativamente perto do sítio onde está o router, que o router não está no escritório, esticares um bocadinho. Passar um bocadinho e sim ficar efetivamente com um gigabit aqui, pelo menos no escritório. No resto da casa não é de facto crítico, mas no escritório é onde eu gostava mesmo de ter gigabit. Percebo-te bem, acho que fazes bem. E já fizeste algum daqueles, já nas experiências, tu falaste aqui com o Policarpo no outro dia, estava-te a convencer, ou pelo menos a explicar aqueles bindings que ele faz. Sim. Já experimentaste alguma coisa dessa? Já tentaste aí? Não, nem sequer tive virado para aí. Entretanto, também falei com mais pessoas que explicaram-me que fazem os bindings diferentes do que o Policarpo faz, outros parecidos, e apresentaram-me motivos um bocadinho mais interessantes para ter. Ou para fazer diversas configurações, mas quase sempre com o objetivo de ter gigabit e não tanto para fazer mais do que gigabit. Exatamente. Portanto, para ter de forma sustentada e contínua o gigabit. É a velha questão de para que é que tu precisas, ou seja, como é que tu vais conseguir debitar e utilizar mais do que gigabit na maior parte das situações? Sim, aliás, eu já vi que eu tenho hardware que, apesar de ter interface gigabit, que não consegue, fazem para aí 700 ou coisa assim, mas não chega ao gigabit. Percebo-te bem. E mais, Diogo, mas isso não deve ter sido a tua única infelicidade, ou felicidade neste caso, né? A quinta vez finalmente concretizou-se. Sim, mais novidades? Mais novidades, chegou os meus Pine Time, os meus relógios da Pine 64. Quem tiver a ver, pode ver aqui já um dos relógios. Okay? Isto está ligado e até dá horas. Um relógio que dá horas, isso é muito estranho. Neste momento é a única coisa que ele faz. Ele tem mais capacidades de hardware. Isto é um sistema operativo que é agora esqueci-me do nome. É um sistema operativo desenvolvido para este relógio. Ele de facto tem capacidade de fazer várias coisas interessantes, mudar os batimentos cardíacos, se ele está com espaço é que dá. Mas neste momento com o software que vem, ou seja, quando ele vem dentro da caixa, o software que ele traz não permite ainda fazer nenhuma dessas coisas? Permite. O software que eu tenho para interagir com ele é que tem limitações. Ok. Isso está feito para ser emparelhado com o quê? Com o Android, é isso? Com Android, com Selfish e com o Ubuntu Touch. Ok. Sendo que o software para o Ubuntu Touch, eu creio que neste momento é o mais limitado e que tem menos funcionalidades. Nem consegues definir a hora. Mas tu não tens isso. Tu ainda não te deste ao trabalho de instalar a aplicação no teu Ubuntu? Instalei. Okay. A aplicação que há para o Ubuntu Touch, a única coisa que ela faz é receber os passos que tu dás. Olha, okay? Fixe. Mas não permite, por exemplo, definir a hora, não te permite fazer as outras coisas todas. Eu, para definir a hora, tive de pedir um telemóvel emprestado. Ok. Não consegues, ele não tem botões, o PinePhone não tem botões? Tem um botão para ligar o ecrã e para alternar entre coisas do ecrã. O resto é tudo com toque. Mas o editar, ou seja, tu não consegues acertar as horas no relógio? No relógio não. Isso é parecido com uma Mi Band. Eu tive uma Mi Band em tempos e também era uma coisa que me agradava bastante, que era a Mi Band não tinha botões de edição, ou seja, a única coisa que eu conseguia era tocar para alternar visualizações, o que era ótimo, porque, e lembro-me perfeitamente que há um fascínio muito grande pelas crianças por
gingarelhos. Qualquer gingarelho que tu tenhas na mão, seja um telefone, um comando da televisão, um relógio, o que for, e as crianças, né, eu sou fornecedor e utilizador de duas, não é? De maneira muito próxima, e então as minhas filhas adoravam e encantavam-se com toda e qualquer coisa que eu tenha nas mãos, e se tiver botões então é fixe para carregar. E uma coisa que eu gostava na Mi Band é que eu conseguia colocar-lhe a Mi Band nas mãos e elas tocavam, aquilo mexia-se, mas não estragavam nada, ou seja, não desconfiguravam nada, o que era ótimo. Para mim era um grande conforto. Estás-me a dizer então que o PinePhone, o PineTime é exatamente, o princípio é exatamente o mesmo. Acho que neste caso foi mesmo, o objetivo foi mesmo simplificar. Também faz sono ou não? Também controla sono? Diz? Padrões de sono e... Eu creio que não, mas não te posso dar certeza sobre isso. O dispositivo em si é muito simples e não é assim tão inteligente. Ele apenas recolhe dados de sensores e envia. Okay? O resto será com software. Tens notificações no dispositivo. Consegues receber notificações no relógio? Eu creio que isso é possível. Eu não consigo, porque o software que eu tenho não está disponível isso. Há pouca gente com PineTimes e por isso o interesse ainda até agora de desenvolver aplicações ainda é muito reduzido. Portanto, eu prevejo que agora com estes dispositivos, que são uma espécie de edição Braveheart dos PineTime, que agora sim irá começar a aparecer software capaz de fazer coisas de facto úteis, portanto, para o PineTime. Ok, parece-me bem. Tu tens dois, é isso? Mandaste dois? Tenho 3, só dá para vir 3. Não consegues encomendar menos que 3. Não consegues encomendar menos que 3? Com 3. Olha que bonito. Faz lembrar os primeiros do Ubuntu, pá, quando mandavas vir CDs do Ubuntu e que não conseguias encomendar menos de 5. E entretanto, o PineTime tem uma coisa fixe, bateria, se tu não emparelhares por Bluetooth, dura-te pelo menos uns 5 dias. Ok. Emparelhando eu prevejo que muito menos. Deve durar para aí um dia ou 2 dias no máximo, dependendo de quanto for a atividade dele. Sim. Mas pronto, é um dispositivo ainda muito novo, muito cru. Não esperem que seja ainda um dispositivo para consumidores finais, nem perto. Aliás, poucos dispositivos da Pine 64 eu considero que sejam dispositivos para consumo de massa. São dispositivos de nicho para pessoas particularmente interessadas em tecnologia e em brincar com tecnologia. Como todos os dispositivos da Pine, tirando as boards um bocadinho mais. O Book Pro, talvez já, pelo que eu ouço as pessoas a falar, já estará a sair desse perfil. Achas que sim? É porque se eu for agora ao site, eu não tenho lá ido porque desisti, porque assumi que lá está, quando tu não vais e não consegues aquela primeira batch de encomenda, dificilmente vais conseguir depois à frente. Portanto, e sempre que tu tens um equipamento que tem encomendas limitadas, nunca podes esperar que seja um dispositivo de massas, é sempre uma coisa de nicho. Quando tu fazes X eu estou a falar em termos de massa, no sentido de se colocares aquilo à frente de um consumidor normal que tem qualidade suficiente para isso. Eu percebo isso. Agora, a questão é, enquanto não tiveres produção de unidades suficientes para de facto ser massa, o próprio fabricante está-te a dizer que aquilo não é para massas. É o que tu percebes? Porque se tu tens. Sim. Se tu fazes 30 unidades de uma coisa qualquer, tu não vais fazê-las a achar que aquilo é para massas. Impossível. Ou se calhar é ao contrário. Tu achas que aquilo não é. 30 é indicativo, como deves calcular. Agora, tu tens o oposto disso, que é quando. Ou então pensa nisto ao contrário. Quando um fabricante não se predispõe a fazer uma quantidade choruda de unidades, é porque está a assumir à partida que aquilo não é para massas, ponto. Percebes? É o próprio fabricante que te está a dizer a gente vai fazer só 5.000 ou 10.000 ou 20.000, ou seja, os que forem, porque a gente assume perfeitamente que isto é um nicho e não queremos, ou não querem correr o risco, ou não querem fazer o investimento, ou não querem, seja lá o que for, mas quando tu não te assumes
como um fabricante de massas à partida pela produção que fazes, estás logo a passar a mensagem que isto de facto não é para massas. Isso faz sentido. Agora, a quantidade de vezes com que eles fazem batches disto, eu diria que não é assim tão difícil a obter. Eles quase todos os meses estão a fazer um batch, ok? De todos os equipamentos? Não, tu falas do PineBook Pro. Ok. Tu falas só desse dispositivo. Ok, certo. Portanto, estás a dizer que o PineBook Pro está neste momento a ficar quase no estatuto que tu tens as boards, aquelas mini boards que eles têm. São as coisas assemelhadas a Raspberry Pi. Eu diria que eles vendem mais PineBook Pros do que boards. Acreditas que sim? Acredito que sim. Ok. E acredito que esse dispositivo e como já vamos falar mais adiante outros, em breve essa razão que tu apresentas e que é perfeitamente razoável para não reconhecer como um dispositivo de consumo de massa, esse motivo eu acredito que no ano que vem para alguns dos dispositivos deles irá desaparecer. Isso era fixe, eu gostava que isso assim fosse. Aliás, a coisa que mais me há um problema. Diz. Há um problema, é que isto tudo depende dos fabricantes que trabalham para a Pine 64. A Pine 64 é uma empresa que tenha fábricas, ok? Muitos dos fabricantes não têm fábricas, alguns fabricantes têm fábricas, alguns fabricantes têm dimensão suficiente para chegar ao pé das fábricas e dizer X% do vosso tempo de produção é nosso, e mesmo que vocês não façam nada, nós não queremos saber. Nós estamos aqui a pagar e está reservado para nós. Exato. A Pine 64, que é uma empresa pequena com poucos clientes, tem dificuldade em obter esse tempo de produção, até porque neste momento há um problema grave na indústria, em geral, nesta indústria de produtos eletrónicos, que é de facto obter tempo de produção. Até, por exemplo, a Intel e a AMD estão com dificuldades de conseguir tempo suficiente de produção para os seus equipamentos. Certo, compreendo, mas tu és tão ou mais apreciador de cerveja do que eu. Há uma coisa que é, tu queres beber uma sei lá, uma Duvel, por exemplo, e tu sabes que entras num sítio e tens lá sempre, porque aquilo vende-se às paletes. Sim. Eu gosto bastante, e tu também, já bebemos várias juntos, felizmente, na altura em que a gente conseguia sair à noite e estar na mesma mesa descansadamente, sem estarmos com medinho de pegar Covid um ao outro, até porque a gente não estamos muito próximos, não é? Estamos sempre a tocar-nos e sempre com muita intimidade. Mas onde eu quero chegar não é aqui, portanto, aquilo que a gente fazia e deixou de fazer é outra coisa. Tu bebes cerveja artesanal como eu bebo cerveja artesanal, e uma coisa que me deixa-me incomodado, isto é um bocado, e há várias formas de olhar para isto, mas a mim irrita-me, que é, tu chegares a um sítio e pedires uma cerveja X e no mês a seguir, se lá voltares, e estou a falar especificamente do Salune e dos nossos encontros, dos quais eu tenho muitas saudades, queres beber a mesma cerveja que bebeste no mês passado porque era muito boa e já não tem outra. E depois tem outra, e depois tem outra. Percebes? E isso cria... eu percebo que e a cerveja artesanal tem isso, e tu quando bebes cerveja artesanal, se for mesmo cerveja artesanal, é assim que funciona, as regras do jogo são essas. Agora, nunca se pode dizer é que uma cerveja artesanal possa estar, por exemplo, numa prateleira de um grande hipermercado, porque não tens capacidade de produção e de entrega para isso acontecer. E lá está, é uma cerveja que não é de massas. Ponto. Mas pronto, mas esperava muito, ou seja, eu desmotivo, percebes? Eu queria muito comprar um PineBook Pro e desmotivei quando lá fui 3 ou 4 vezes e não consegui comprá-lo. Eu queria um PineTab e desmotivei, aliás, fiquei muito arrependido no dia em que nós falámos aqui e tu foste a correr encomendar o teu e eu disse que ia fazer isso e mais uma vez não cumpri a minha promessa de podcast, e depois fiquei a arder. Portanto, não tive um PineTab. Não tive os teus dores de cabeça, também é verdade. Vivi muito mais descansado por não encomendar um PineTab. Também. Mas é este tipo de inconstância que depois te desencoraja algumas pessoas, percebes? Sim. Eu percebo. Mas o PineBook Pro eu recomendo que vais visitando com mais frequência o site, porque eles quase, a quantidade de vezes com que eles estão
lançar bates de Pinebook Pros é mesmo muito grande. O PineTab, pronto, esse é mais, ainda prevejo que ainda vai demorar algum tempo até haver um novo bates, até porque há aqui muito software, há muito trabalho a nível de software que ainda tem que ser feito, e eu creio que ainda vai demorar até que haja uma ligação de comunidade, como houve para o Ubiports e como houve para as outras distribuições no PinePhone. Compreendo. Ainda está muito verdinho e não tem havido muito trabalho. Agora que alguns developers que ainda não tinham tiveram acesso a ele, é possível que nos próximos meses se vá começar a ver coisas. Até porque eu já comecei a ver tweets da comunidade da PineTab e da Pine 64, aliás. Comecei a ver muito mais atividade a respeito de pequenas melhorias do Pine, dos portos dos vários sistemas operativos para a PineTab. Ok, pronto, parece-me bem. Ainda não estão entregues, ok? Ainda não são melhorias que tenham sido incorporadas em imagens estáveis, em algumas imagens de desenvolvimento, mas ainda aí há muito que fazer, creio eu. Eu queria muito entregar o meu dinheiro, não era todo, mas algum do meu dinheiro aos produtos da Pine, mas vejo-me aflito para conseguir fazer. Sim. Ok. Bem, adiante que já vamos a 20 minutos de show e ainda não sei o que é que tu andaste a dizer, Tiago. Então, olha, deixa-me dizer-te antes de mais, houve aqui alguma agitação na minha vida nos últimos dias, mas não posso deixar de assinalar que eu não tenho datas precisas, mas provavelmente ou fez ou está a fazer um ano que eu fiquei sem o meu apêndice. Pois é, é verdade. Portanto, e porquê é que eu estou a falar do meu apêndice? Não é que as pessoas tenham que ver, isto não tem nada a ver com os meus dados médicos ou com os meus dados clínicos, e não quero falar sobre aplicações obrigatórias ou não é isso, mas não, recordo com carinho ter perdido o meu apêndice, porque foi 2 dias depois do fim da Ubucon Europe, aquela que nos vai deixar certamente muitas saudades, até voltarmos ou a organizar ou a frequentar outra Ubucon, que eu tenho esperança que a próxima que se faça seja ainda melhor do que aquela que a Comunidade do Mundo de Portugal fez, mas sim. Mas assinala-se nestes dias, portanto, não só o aniversário da Ubucon, até porque neste momento é a única, é a última, ainda não houve outra depois disso e não sabemos muito bem como é que vai ser, não é? Portanto, porque as coisas não estão animadoras. Mas sim, estava eu nesta altura provavelmente altamente dopado e sem poder espirrar ou tossir, mais ou menos como agora. Um gajo agora também não pode espirrar em tossir, estás no talha do lado. Mas eu nessa altura, há um ano era à rasca da barriga, certamente, cheio de pontos, todo estraçalhado, mas com o sentimento de dever cumprido. Eu só pensava que, olha, o planeamento da Ubucon foi tão bom que até o apêndice foi tirado depois e não antes, portanto, isso foi fixe. Mas olha, deixa-me, isto era só assinalar de facto isso, que já o tempo voa e que voa este ano tem sido uma coisa alucinante, mas neste momento e não sei se já repararam e deixem-me pedir-vos, não é bem um pedido de desculpa, mas é assinalar a diferença. Eu espero que o Alex não faça aquele aviso inicial de má qualidade de som, mas de facto eu estou com capacidade mais limitada em termos de captação e gravação de áudio, porque estou neste momento a cumprir 14 dias de isolamento profilático, que é um nome pomposo para a quarentena, que é aquilo que muita gente chamou erradamente àquilo que aconteceu em março, mas portanto, aquilo que aconteceu foi uma coisa muito simples. Eu fui voar e tive o azar ou a sorte, depende da perspectiva, de voar 2 filas à frente ou 2 filas atrás de alguém que tinha Covid, um Covid positivo.
Portanto, nesse sentido, e antes que as pessoas achem que o podcast vai terminar porque o seu elemento mais sexy vai morrer, ainda não vai ser desta, porque felizmente eu já testei negativo depois disso, mas dizem as normas da DGS que temos que cumprir 14 dias de isolamento profilático, fazer novo teste no final deste período e então depois seguir a nossa vida normal dentro do ano em que estamos, que é 2020, não é? Que é aquele ano tão especial. Mas basicamente é isto, ou seja, portanto há aqui um mixed feeling, não é? Portanto isto veio, como é óbvio, desequilibrar bastante a minha vida. Eu neste momento estou impedido de entrar num avião para regressar ao meu local de residência, onde tenho o meu microfone preferido e onde tenho uma série de coisas que me iriam... Há algumas coisas que me tinham poupado aqui umas dores de cabeça que entretanto tive, mas nada que não se resolva. Portanto, com a boa vontade de todas as pessoas, tudo se resolveu felizmente. Estou naquilo que eu chamo carinhosamente, estou em prisão insular. Portanto, e tenho uma coisa que é, e isso é a parte fixe, que é o facto de eu ter viajado muito próximo de alguém com Covid durante cerca de 2 horas num espaço fechado com ambiente saturado e ter sobrevivido no sentido de continuo negativo a Covid, é sinal que não só me porto bastante bem e não ando a lamber corrimões, mas a máscara que eu uso e o gel que eu ponho nas mãos e a forma como lavo as mãos, seja lá o que for, certamente que há de ter produzido algum efeito e há de ter influenciado de alguma maneira os resultados. Portanto, isso deixa-me também contente e é aqui a minha mensagem positiva e de otimismo para que as pessoas tenham alguma esperança no futuro. Nem tudo tem que ser uma grande catástrofe e nós somos portugueses, caramba, temos o lado positivo das coisas e este é o grande lado positivo de toda esta história. Muito bem. Aqui acho um lado positivo. Sim. Eu acho que foi a barba. A barba que fez a diferença. A barba ou a Bárbara? Sim. É que a Bárbara também está aí a festejar agora, não é? No dia em que estamos a gravar isto, não vejo notícias. Não sei do que é que estás a... Um furacão, uma tempestade ou um raio mais forte. Agora tudo tem nomes. Mas pronto, olha, temos aqui o nosso patrono Tiago Carreira a dizer: viva aos testes em que nos enfiam coisas em orifícios. Se eu te contasse a quantidade de vezes que já me enfiaram coisas em orifícios só num passado recente. Ok, eu acho que não precisamos de saber mais. Fica só assim a pairar. Mas pronto, okay. Não, mas é isto. Felizmente tenho uma atividade profissional que me permite estar descansadamente. Felizmente lembrei-me, porque me preocupei com isso, apesar de serem apenas reuniões e de serem apenas colegas de trabalho, trouxe um microfone minimamente decente para poder presentear os meus colegas de trabalho, às vezes que tive reuniões com eles nos dias que ia ficar, com um áudio minimamente decente, portanto, e é por isso que consigo estar aqui a gravar, e temos patronos simpáticos que nos dizem que o áudio está tão bom ou melhor do que das últimas vezes, portanto, muito obrigado. E pronto, agora é só aguardar calmamente que o período de isolamento passe, que eu faça o segundo teste e que depois possa então regressar à minha vida, vamos lhe chamar normal, dentro das limitações que nós todos nos vamos cada vez mais habituando. Ok. Olha, já que falaste aí do feedback em direto dos nossos ouvintes, eu devo dizer que eu fui contactado por um ouvinte nosso que deu algum feedback sobre o show e tocou muito, porque a profissão deste nosso ouvinte leva a estar alguns meses ainda mais isolado do que tu. Eu sei que é. E ele deu algum feedback muito interessante e que me tocou muito sobre... Que choraste, que uma lágrimazinha assim, e tocou muito, e quero agradecer-lhe ele ouvir-nos e ainda bem que lhe fazemos a companhia que fazemos nestes períodos. Está bem, olha, ele a ti faz-te chorar, a mim faz-me rir e oferece-me garrafas de álcool, portanto eu não sei o que é isto. Pronto. Mas pronto, tu és o sentimental do podcast, eu sou o alcoólico. Qualquer dia começam-me a oferecer números de telefone dos AAs ou coisa do género.
Mas é assim, adiante, vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Falamos aqui há alguns tempos e que tinhas tu alguma esperança que surgisse suporte oficial para o Ubuntu Desktop no Raspberry Pi 4. Obviamente. E temos boas notícias, temos boas notícias porque o Martin Press licou no Twitter que de facto isso é algo que vai acontecer. Aliás, mostrou já screenshots e sabe-se já que a release Groovy Gorilla vai ser a primeira release oficial do Ubuntu Touch, do Ubuntu, com um suporte oficial para Raspberry Pi 4. Acho que sim, acho que era óbvio que iria acontecer, portanto era só uma questão de quando, e se é já no Groovy Gorilla, antes cedo que tarde, portanto eu acho que sim, acho que é um bom momento. Vamos ver se estará disponível logo no dia 22, 22 não, é 22, mas talvez será disponível logo no dia 22, que é o dia de lançamento do Ubuntu e de todos os seus flavors oficiais, mas mesmo que não seja logo no dia 22, é sempre bom termos já a próxima release como suportada, porque indica certamente que todas as que vêm a seguir serão também certamente suportadas, e para as pessoas e como tu e como eu, que de vez em quando temos alguns projetos, aquilo que faz sentido normalmente é sempre apostar nas LTS, portanto agora é esperarmos eventualmente pelas próximas 2 releases para fazer amadurecimento, e depois então na 22.04 será certamente uma versão bastante estável, e onde, como algumas pessoas já fazem, podemos se calhar olhar, provavelmente nessa altura já virá até um Raspberry Pi 5 mais poderoso até, e começas a revolucionar cada vez mais aquilo que são os desktops de trabalho. Não estou a falar que os gamers, isso com os gamers não dá para a gente, não dá para concorrer, mas para poderes trabalhar... Há workloads que não fazem sentido para este tipo de dispositivos, mas a generalidade das pessoas, eu diria que há muitas tarefas que podem perfeitamente ser feitas com o Raspberry Pi, exatamente, e com o Ubuntu, se for um Ubuntu Desktop é ótimo. Sim. Espera. Vamos com meia hora disto e ainda não falámos do Pods, temos de falar do Pods. Mas o Pods, o período de votação já terminou. Azar, agora é fazer pressão. Isso é a votação do público. Agora há aquelas categorias todas e há aquilo tudo, portanto agora é insistir. Tu votaste quantas vezes, Diogo? Sim. Não vou dizer. Ok. Conto contigo. Eu conto também com os nossos ouvintes todos, que espero que tenham... Por acaso não fui espreitar a nossa agenda. Temos a nossa agenda. Eu não adicionei, não sei se tu adicionaste, que já existe data do Pods, exatamente. Ainda não. Eu esqueci-me completamente. Temos tempo, mas não tem que ser já. Adicionei outras coisas. Vai ser na primeira semana de novembro, mas podemos falar sobre isso depois mais à frente. Mais à frente noutro episódio. Sim. Adiante. Aqui o cantinho do Ubiports. Enquanto, por acaso, nesta semana passada não, mas nas outras semanas anteriores tivemos mais umas quantas releases do Ubiports Installer. Okay? Foram 3 releases. Uma foi descontinuada porque foi encontrado um bug na versão para Mac OS X que fazia com que a instalação falhasse no último passo, sem nenhum feedback sobre essa falha. Portanto, ia falhar, o utilizador pensava que tinha funcionado, mas não funcionou. Infelizmente é difícil arranjar testers para Mac OS X. Acabou por aparecer um que detectou o problema, reportou e ajudou a resolver o problema. Basta um. Que é ótimo. Neste caso bastou um. O ideal é termos mais. Mas esse problema foi corrigido e, entretanto, saíram outras 2 versões que tiveram novas funcionalidades e novas melhorias interessantes. A mais interessante para mim é o suporte para Heimdall, que é o boot manager dos dispositivos Samsung. Os dispositivos Samsung não usam o mesmo bootloader que os outros dispositivos Android utilizam, usa este Heimdall. E com adicionar suporte para este Heimdall, isto significa, é o primeiro passo para se poder suportar os dispositivos da Samsung. Ok. Outra coisa interessante é o suporte para ADB Site
sideload, ok? Isto é a possibilidade de usar o ADB, que é a ferramenta que vem para controlar os dispositivos Android. Exatamente. E com esta ferramenta e com o suporte para esta funcionalidade desta ferramenta, aliás, vai ser possível utilizar o Biports Installer para instalar outros sistemas operativos. Isso significa que, por exemplo, o VolaOS, que faz parte do acordo da fundação do Biports com a empresa que faz o VolaOS, com a Vola, irá ser suportado. Também já houve conversas em tempos, não sei em que ponto é que está, com a equipa do KDE Plasma Mobile. Poderá, por exemplo, ser possível também repor o Android que tinham antes de instalar o Ubuntu Touch, caso precisem. E este é uma funcionalidade muito, muito interessante que agora é suportada. Além disso, houve outras melhorias principalmente destinadas aos porters, às pessoas que fazem portes de Ubuntu Touch para os dispositivos. Outra melhoria interessante é a melhoria na gestão das caixas das imagens. Okay? A caixa não estava a ser gerida das imagens dos sistemas operativos. Portanto, o Biports faz download das imagens. Exato. E para não estar sempre a fazer o download das imagens, cada vez que vai fazer uma instalação, ele faz uma caixa destas imagens e foram feitas algumas otimizações na gestão dessa caixa. Também foi melhorada a geração de reporte de bugs para submissão de bugs no próprio installer ou no processo de instalação em si. Portanto, são melhorias que são muito boas para os utilizadores, digo eu. A versão seguinte foi a tal que foi descontinuada, a 0.53 beta, e uma vez disto depois surgiu a 0.54 beta. Esta também tem melhorias interessantes, mas não tanto em termos de funcionalidades, mas mais em termos de melhoria nas canalizações da aplicação, ok? Foi introduzida uma nova biblioteca que já inclui as ferramentas, o ADB e essas ferramentas, e também está tudo já preparado para correr em ARM 64 e em ARM sem ser 64. Isto facilita a distribuição e a geração das builds da ferramenta para vários sistemas operativos diferentes. Alice, nós falamos disso aqui já há uns episódios. Foi introduzido o suporte experimental para a ferramenta de gestão de testes do utilizador, o OpenCuts. Esta integração vai permitir aos utilizadores todos que tiverem conta no OpenCuts a fazer bug report diretamente a partir da ferramenta de bugs que encontrem no Biports Installer. E outra coisa é que saltamos 5 versões saltamos da versão 5 para a versão 10 do Electron. O Biports Installer é feito em Electron e Node.js e estávamos umas quantas versões atrás do Electron, e isto vai permitir ter versões mais estáveis, mais rápidas e mais seguras do Electron. Diz-me uma coisa, não sobre o installer, mas sobre aplicações, sobre o Ubuntu Touch. Nós falamos aqui já várias vezes sobre as versões e sobre as atualizações do UNAV, e tu até participaste ou estiveste próximo desse processo. Eu precisava de fazer uma pergunta porque dei conta de uma funcionalidade que foi acrescentada no UNAV e que penso que neste momento foi retirada, e tu talvez tenhas mais informação sobre isso, que tem que ver com os mapas offline, ou seja, com os radares. Mapas offline, não, tu podes usar o mapa sem dados. Sim. Essa opção foi removida nas últimas versões? Não. É porque se tu atualizares para a última versão do UNAV e fores à opção mapa, deixas de ter um seletor de mapas offline.
Eu acho que a opção está noutro sítio, acho eu. Deve ser esse. É que o menu de settings não é muito extenso, portanto é muito fácil tu veres as 4 ou 5 opções que lá estão. E a opção de mapas offline, que eu adorava, porque tinha não só a opção de ativares ou não, mas 3 ou 4 passos, porque o processo não é linear, portanto tinhas que tirar a tua aplicação, tinhas que fazer download do mapa, tens de ter aquilo ativado em background, portanto tens de fazer uma série de passos, mas a aplicação era muito explicadinha. E neste momento tu não tens sequer a opção de navegação offline, dos mapas offline. Portanto, não sei se estás à procura agora. Tens. Avisa-me porque eu gostava de aprender. Ok, eu depois mostro-te, que eu já não me lembro exatamente, mas eu já usei. Eu também já usei, só que fiz um upgrade e deixou de funcionar. Deixou de estar disponível. Mas entre que versão? Há uma semana e meia, talvez. Uma semana e meia. É que ainda ontem estava no Twitter a conversar sobre essa funcionalidade com um outro utilizador da República Checa e com os talas. Portanto, sim. se calhar. Só se ficou built-in, mas lá está, se ficou built-in, tu tens que ter aquelas informações de instalas a outra aplicação que faz download dos mapas, instalas o Ubuntu Tweak para fazeres a ativação daquilo em segundo plano, percebes? Sim, mas estás a ver aqui onde está. Espera aí. Espera que eu vou maximizar. Diz-me. Onde está Online Services e está mapa. Sim. Poderá ser aí que faz o toggle. Porque a opção é no mapa, tu tinhas sobre trocar a unidade de quilómetros para milhas e tinhas a opção de. Eu agora estou a dizer de cabeça. O mapa está no topo. Exatamente. Okay? O mapa está no topo. Esse que tu estás a dizer está no topo. Mas se tu fores para baixo, há outra coisa que diz uma secção dos Online Services. Exatamente. E tem mapa, tem procurar e tem route. Ok. Se tu desligares o mapa, a partir dele irá usar os mapas. Já desliga lá e vê lá se ele te dá instruções de como é que usas mapas offline. Só para. Já agora esclarecemos isso, que os nossos ouvintes certamente querem saber tanto quanto eu. Sim, apareceu no fundo da app instruções para o uso offline. Ok, pronto. Então é isso. Obrigado. Olha, boa. Eu já me lembrava. E talvez a interface tenha sido alterada. Foi exatamente alterada porque exatamente, era lá em cima. Eu tenho a ideia que sim, mas eu já não lembrava coincidir com a exatidão, porque já não uso essa funcionalidade, porque não tenho achado nas últimas semanas e a aplicação tem tido releases todas as semanas, o que está louco. Exatamente, acho muito bem, louco não, acho que assim, o mundo é dos loucos, pá. Destes eu quero muitos, destes loucos eu quero muitos. Também eu. Adiante, houve mais um report Q&A a assinalar, há que dizer que houve uma demo do OpenCuts feito pelo Ian e não sei o quê, e falou-se também muito na integração do OpenCuts com outras aplicações que os developers podem querer utilizar essas integrações para facilitar o report de bugs. E falou-se também da ideia que já existia antes de utilizar uma ferramenta que é o Checkboxes, que permitia aos utilizadores no próprio telemóvel fazer o reporte do que é que estava a funcionar e do que é que não estava a funcionar. Ok, porque eu conheço alguns utilizadores que de tão simples que era fazer esse tipo de procedimento, testes, vamos chamar de testes, são testes, que o nível técnico que era requerido para esses testes, que é nenhum, absolutamente nenhum, fazia com que os reportes fossem feitos com muita frequência. Eu digo frequência daquilo que eu via, portanto eu não tinha acesso aos relatórios de quem os recebia, mas era frequente alguém que tinha um telefone Ubuntu e que detectava alguma coisa, pica, envia, está feito, está despachado. Era só carregar um botão. Exatamente. Isto está a funcionar? Sim, não. Só isto. Era tudo isto. E essa ferramenta, o Ian estava a dizer que queria recuperar essa ferramenta e que queria integrá-la com o OpenCuts, porque ela estava integrada com outros serviços da Canonical. E
estávamos no Q&A e eu estava em conversa com ele num grupo de Telegram sobre o OpenCuts, e apareceu lá o Mateus Salta e disse: eu já estava a trabalhar nisso. Está quase feito. Está aqui o clique, o pacote. Experimenta. O que faz. Esta comunidade tem estas coisas maravilhosas que em menos de nada. O Constalos larga uma release nossa do NAV todas as semanas. O Mateus Salta já estava a trabalhar também nisto e a fazer o rebuild da aplicação e modificações da aplicação para suportar novas versões do toolkit. E em menos de 5 minutos tivemos logo ali qualquer coisa para agarrar e fazer, e que já estava quase para estar usável. Outra coisa interessante, o Alfred reportou uma série de bugs na documentação de porting. Foram feitas alterações, há uma nova estrutura, está mais fácil de seguir, aliás. Começa a haver integração de passos para utilizar em aula online, portanto, no suporte para Android 8. Está-se a trabalhar da integração de questões da FAQ na própria documentação, porque há muita coisa que foi indo para a FAQ e depois não foi introduzida na documentação, e deveria ser. Ok. E isto irá melhorar muito a documentação de porting. Além disso, o Alfred está a trabalhar numa imagem de ALM 9 da parte de recovery. O que é que isto quer dizer? Quando nós arrancamos o dispositivo, ele vai para o bootloader, e se quisermos fazer um upgrade ou instalar uma nova versão do sistema operativo, o bootloader invoca uma coisa que é o recovery. Exatamente. E é um recovery específico para o Ubuntu Touch. O Alfred está a trabalhar no recovery para ALM 9. E ele diz que já está a começar a ficar funcional também. Fixe. Ele está a pedir contribuições, portanto, se forem designers, assim, ele precisa de gráficos para a aplicação, contactem-no e ele poderá dizer-vos como podem ajudar. Ok, parece-me bem. E mais? Espera aí. Olha, e mais, há uma série de novidades de dispositivos a vir por aí nas próximas semanas. A FX Tech anunciou no Twitter que no dia 27 vai apresentar algo, e a imagem que está lá no Twitter é uma caixinha coberta por um paninho, mas o paninho dá para perceber que ali por baixo está um logotipo do Lineage e um logotipo do Reports. Cheira-me bem mais um dispositivo, e eu não sei nada sobre este, eu posso falar à vontade porque não sei nada do que é que se passa. Esqueceram-se de falar contigo, queres ver? Não, eu acho que o que está a passar aqui é interessante, e que é a empresa a recorrer diretamente a pessoas da comunidade sem envolverem sequer a Fundação Reports. Isso é bom. É bom sinal. É bom porque é sinal que há pessoas na comunidade capazes de produzir, e que as empresas estão a ficar autónomas a fazer portes de Ubuntu Touch, e que têm interesse nisso também. Exatamente. E mais, olha, se calhar começamos aqui, porque nós temos ainda uma agenda farta e temos alguns serviços para fazer. Eu se calhar saltava, para não acontecer como na semana passada, que nós excedemos largamente o tempo. Não vamos falar sobre a semana passada, sobre o descalabro que foi a semana passada, numa série de aspectos. Vamos só, se calhar, calmamente navegar até à nossa agenda, até porque temos algumas coisas para falar. Deixamos o resto das notícias, que ainda havia muitas notícias muito interessantes, até sobre dispositivos. São todas as notícias. Todas as notícias que nós partilhamos aqui são sempre muito interessantes e ricas, até mais não. Mas nós temos compromissos publicitários e outros compromissos de agenda que temos que cumprir. Exatamente. E também temos muitos interessantes na agenda. Esta semana é uma das semanas mais importantes do ano. Esta semana que vai entrar agora é a semana em que sai uma nova release de Ubuntu. Portanto, na próxima quinta-feira, estamos a falar para quem está a ouvir agora, no momento em que gravamos, mas para quem for ouvir o episódio, portanto, estará a sair, ou já saiu, a nova edição do
do Ubuntu, a edição Groovy Gorilla, e eu posso dizer que depois de uma focal fossa, que em Portugal o focal dá para fazer trocadilhos e uma fossa é sempre uma coisa que também dá associação a coisas que não são propriamente as mais perfumadas, ter uma release que seja Groovy Gorilla, eu só lamento que não seja uma LTS, porque eu vivia 5 anos com o Ubuntu Gorilla, mas pronto, mas seja como for, sai na quinta-feira. Já o disco Dingo era muito bom e também não era para uma LTS, pá. Eu não sei o que é que se passa. É o universo a conspirar contra a dinâmica de naming do Ubuntu, aquela questão das letras serem sequenciais faz com que obriga de alguma maneira a que num ano de LTS a gente tenha um Ubuntu Fossa, mas sendo que Fossa é um bicho adorável, atenção, mas em Portugal é uma chatice. E a release está bastante boa. E a release está boa, o produto é bom, mas o nome é que, quer se queira, quer não, permite sempre fazer uns trocadilhos muito fáceis, exatamente. Mas pronto, mas seja como for, portanto, esta semana sai então o Ubuntu 2010 Groovy Gorilla. Nós estamos neste momento em que estamos a libertar este episódio, portanto, e agora estamos já aqui a fazer futurologia, estamos a fazer um evento da comunidade, mais um, onde, como é habitual em semana de release ou em mês de release, o encontro é normalmente dedicado a essa mesma release. Portanto, aquilo que vai acontecer certamente será uma instalação, um highlight pelas novidades. E quando falamos em novidades, pelo menos eu quando olho para as versões não LTS tenho dificuldades em olhar para as versões de servidor, portanto eu só consigo conceber as versões não LTS em desktop e em alguns desktops, depende dos desktops que são. Chamem-me extremamente cuidadoso, chamem-me chato, chamem-me o que quiserem, mas... conservador. Pode ser, aceito, mas seja como for, as versões não LTS para mim são apenas para olhar para desktops e não são todos, portanto certamente nós vamos dar um enfoque muito grande nesse encontro àquilo que são as características e às novidades, não só às novidades, porque há sempre pessoas que aparecem pela primeira vez e que querem conhecer que raio é o Ubuntu e que raio o que é que se pode fazer com este tal do Ubuntu, mas o essencial será então partilhar essencialmente será partilhar as novidades deste novo Groovy Gorilla. Mas não é o único, nós temos mais agenda, não temos, Diogo, coisas... A agenda hoje é muito gira, pá, a agenda, olha, para uma era de Covid é uma agenda altamente. Manda lá aí a próxima. Olha, a próxima é que o interruptor vai, que é o novo projeto da nossa amiga Ruth Correia, vai realizar mais um evento do Oktoberfest. Basicamente, de manhã vai ser conversa e aprendizagem, e à tarde vai ser mini massa. Vamos fazer pão, não, vamos fazer código. E vai ser no dia 24 de outubro. Começa às 10h30 da manhã, da hora de Portugal Continental, às 9h30 UTC, e é um esforço basicamente da nossa comunidade do Ubuntu de Portugal e da Associação Nacional para o Software Livre e, claro, do interruptor. Para quem não sabe, o Oktoberfest é um evento que se realiza normalmente no mês de outubro, e que incentiva a contribuição para projetos de software livre e open source software, e que é organizada globalmente pela DigitalOcean, e que este ano tem uma parceria com a Intel. E quem colabora e consegue atingir os objetivos tem a oportunidade de ganhar uma t-shirt ou de ajudar a plantar uma árvore. É bonito. Eu, por acaso, logo que falas disso, eu não falei aqui, mas fiquei muito contente, porque aqui há uns meses, e isto falar largos meses, preenchi um formulário para requisitar as minhas gems da Linux Academy, e na altura converti as gems, basicamente é uma espécie de karma de Launchpad da Linux Academy, para quem faz cursos com a Linux Academy, e
eu preenchi aquilo a empresa é americana e eu nunca achei que eles me iam enviar aquilo para a Europa, mas fiz basicamente fiz o fill and forget, ou seja, preenchi aquilo, esqueci-me e achei graça porque no outro dia chegaram a casa uns stickers da Linux Academy, de maneira mais gira de todas, que é, tu já não estás a contar com nada, já te esqueceste que preencheste aquilo e de repente recebes um envelope com uma prenda, na prática é uma prenda, não é? Portanto, uma coisa que tu encomendas e que esperas é uma ansiedade do raio. Uma coisa que tu te esqueceste, quando recebes é uma prenda, é giro. Mas pronto, portanto, agora fizeste-me lembrar o swag que eu recebi da Linux Academy, que fiquei muito contente e que não tive a oportunidade aqui de partilhar. Mas continua, desculpa, Diogo. Voltando aqui ao nosso evento da Oktoberfest, que vai ser dia 24 de outubro, a começar às 10h30. Aliás, às 10h20 temos uma introduçãozinha e um pequeno almoço, portanto está prometido. Não sei como é que a Ruth vai fazer isso, mas está prometido. É uma receita de torradas com manteiga que ela vai partilhar e cada um faz a sua própria torrada, faz um fork e faz a sua própria torrada e barra a sua própria manteiga. No repositório. Power to the people. Talvez. Acho muito bem, assim é que é. Não te subjugues às torradas dos outros, faz a tua própria torrada. Acho muito bem. É o espírito maker. Mas vá, Diogo, continua lá, isso é capaz de não estourar com o tema outra vez. Às 10h30, o nosso amigo André Paula do Linux Tech vai fazer uma apresentação sobre como construir uma comunidade à volta do open source. Às 11h, aliás, o João Ribeiro do Shifter, que também já esteve no nosso podcast, vai apresentar sobre como fazer uma revista só com software livre. E às 11h30 a Elizabeth Oliveira da Elastic vai apresentar sobre Forkit, GitHub para totós, para nós. E a fechar as apresentações ao meio-dia, a Isabel Costa da Globality do evento Google Summer of Code vai apresentar dicas para a manutenção de projetos open source. Depois disso ao almoço e à tarde, às 2 da tarde, começa o hackathon. Onde efetivamente se vai pôr então a mão na massa e fazer pão. Exatamente. Estás a ver? Isto tudo rima, portanto é tudo verdade. E nós, o podcast Ubuntu Portugal, vamos fazer o streaming no YouTube e no Twitch do evento e vocês que quiserem acompanhar estas apresentações todas e podem assistir e podem também juntar-se ao evento nos links que serão partilhados com vocês. Ok, e se calhar fechamos isto, não é? Epá, sim, está a começar está na altura de fechar. Esta semana não temos bundles do Humble Bundle, mas se forem ao Humble Bundle com o nosso link de afiliado, podem comprar qualquer um dos bundles e dar uma pequena contribuição financeira para o nosso podcast. Nós podem encontrar-nos em podcastabuntoportugal.org, na vossa aplicação de podcasts preferida ou nas redes sociais. Se gostarem de rádio, nós somos também um programa de rádio. Passamos na Rádio Zero todas as quintas-feiras às 22h03. Podem ouvir em radiozero.pt. A comunidade Ubuntu Portugal podem encontrar em ubuntu.pt.org, nas redes sociais, no Twitter e Facebook. Estamos no Telegram, podem encontrar os links nas nossas notas de episódio. E até à próxima!